Vem com tudo, Matheus. Boa palestra para ti. Obrigado. E aproveita, galera, uma salva de palmas para o Matheus, por favor, hein? E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, ou Mina, porque fica mais fácil para vocês, tá? A Marcela já falou bastante ali, gosto de cachorro, gosto de luta. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre um pouquinho sobre CLI e CLIs em Go. Por que a gente vai usar Go para isso? Tá? Um pouquinho da nossa agenda, tá? Definir um pouco o que são CLIs, por que a gente está falando disso em 2024. Há alguns princípios de por que e como eu devo fazer uma CLI para ela ser eficiente, para ela ser interessante para o usuário. O porquê de eu usar Go, e alguns exemplos de Go. E alguns links úteis para vocês continuarem estudando em casa, irem atrás de mais informação sobre. E acabar com as perguntas, tá? Então, vamos lá. Por que a gente está falando de CLI em 2024, né? Primeiro, porque gera discussão inútil no Twitter sobre se eu falo CLI ou se eu falo CLI. E a bolha adora briga, né? Adora ficar discutindo coisas que não precisa. Então, já é um motivo para a gente estar falando disso aqui no palco da GopherCon desse ano. Mas, falando sério, o que é uma CLI, então? Command Line Interface. Ou, em português, interface de linha de comando. Então, quer dizer que é um software que você vai interagir com o software através de linhas de comando, através de texto puro. E eles são relevantes porque eles ajudam os devs no nosso dia a dia, a abstrair função, abstrair complexidade e fazer coisas que a gente faria de forma automatizada. Tá? E alguns exemplos disso que a gente usa hoje no dia a dia. O Git, por exemplo, e o GitHub. Não sei que todo mundo usa o CLI do GitHub, mas do Git eu uso diariamente. Então, quando você faz um commit ali, git commit, você está usando o CLI do Git para poder construir aquele pacotinho de modificação e enviar para o servidor remoto. kubectl, kubectx, você está utilizando CLIs para poder gerenciar a sua infraestrutura Kubernetes, ou a sua infraestrutura na AWS, GCP, enfim, vai ter CLIs deles. E o mais importante, o próprio Go tem uma CLI, e vocês usam isso diariamente quando você dá um Go build, por exemplo. Quando você faz isso, você está usando a CLI do Go para poder buildar o seu código. Quando você roda um Go teste, você está usando a CLI do Go para poder rodar os seus testes. Então, por mais que você tenha uma interface de linha de comando pareça obsoleta em 2024, ainda é muito útil no dia a dia nosso como desenvolvedor. E eu, como trabalhando numa equipe de plataforma no PicPay, então, eu estou cuidando da equipe de Gateway lá, a gente constrói muito a CLI, porque a CLI ajuda a gente a distribuir software padrão para o PicPay inteiro, de maneira otimizada, fácil. Então, a gente consegue entregar binários, a pessoa consegue gerar arquivo, configuração, gerar as coisas, e facilita o nosso dia a dia também. Tá? Então, por isso que é relevante, e por isso que a gente está falando disso agora. E, beleza, agora que a gente já definiu o que é uma CLI, por que ela é importante, quais são os princípios para a gente criar uma boa CLI? Assim como a gente tem princípio para a gente criar um bom microserviço, um bom front-end, quais princípios a gente vai aplicar para se gerar uma CLI boa, efetiva, etc. O primeiro é o Human First Design. Por mais que seja uma CLI, e por mais que essa CLI você vai interagir com o texto, etc., você tem que lembrar que o foco são os humanos. Você vai ter pessoas utilizando o seu CLI. Então, é importante que você foque a sua interação com os humanos e não com a máquina. Então, a saída tem que ser para um humano, a maneira que você usa tem que ser para um humano, tem que ser fácil dele entender, fácil dele descobrir como vai utilizar o seu sistema. Tá? Esse é o primeiro princípio e é o mais importante deles. O segundo é a composição. Você não sabe como o seu CLI vai ser utilizado. Ele pode ser utilizado na máquina do dev. Ele pode ser utilizado dentro de um CI. Ele pode ser utilizado num servidor remoto. Você não sabe. Então, ele tem que ser fácil dele ser composto em ecossistemas maiores. Tá? E junto com isso, a gente vai entrar na consistência.
Porque a consistência ajuda a parte da composição, que é, você tem que ser consistente na sua CLI. Se o seu retorno padrão é JSON, aplique isso para todos os comandos, retorno padrão é JSON. Caso o cara queira um retorno diferente, beleza, você consegue customizar isso de outras maneiras, a gente vai falar mais na frente, mas seja consistente. Use as convenções de mercado, usa retorno POSIX, usa convenções da Unix, usa as coisas que já são definidas, que vão facilitar qualquer pessoa que vai utilizar seu sistema a entender as mensagens de erro. Tá? Esse princípio também é muito importante. Comunique o suficiente. Por que isso é importante? Se você começar a cuspir texto na tela do cara, a pessoa vai ter uma poluição visual. Então, ele vai achar que, essa CLI é ruim, a experiência é péssima, porque eu não consigo achar a resposta que eu preciso aqui nesse monte de lixo. Né? E se você comunicar pouco, você acha que travou. Então, o pessoal, não está dando feedback nenhum aqui, isso deve ter travado, o cara já mete um Ctrl+C ali para terminar o programa. Então, comunique o suficiente. Tá? É importante ter isso em mente. Descoberta facilitada. Esse princípio é bem importante também. Por quê? E o que ele é? Né? Ele tem que ser fácil para o seu usuário descobrir como que ele utiliza o seu sistema. Isso é muito importante porque, diferente de uma UI, interface gráfica, você não está vendo ali. Você não consegue ver aquele ícone chamativo que o cara clica e abre um menu. Você não consegue arrastar o mouse. Então, você tem que ser fácil. Então, você tem que ter ajuda, você tem que ter exemplo, você tem que ter guias. O que você conseguir tem que ser fácil para o seu usuário entender como ele usa, o que ele pode fazer. Tá? Outro ponto que é a conversação como norma. Assim como o foco nos humanos, tem que entender que a interação de você com uma CLI é uma conversa. E ela pode ser feita de várias maneiras. Você pode ser um hiperativo, em que você dá uma ordem para a máquina te dá uma resposta. Pode ser um formuláriozinho, faz perguntas e respostas. Acho que todo mundo que fez faculdade de computação aí deve ter implementado algum formuzinho. Qual é o seu nome, qual a sua idade, se é maior de idade, enfim. É um exemplo bem comum na faculdade. Então, mas a interação com CLIs é uma forma de conversação. Tá? E você entender isso te ajuda a entender qual que é o design que você quer aplicar. Como você quer que o seu usuário interaja com a sua ferramenta. Robustez. Como eu disse anteriormente, o seu programa ele vai ser utilizado em N ambientes. E você deve lidar com o inesperado da melhor forma. O seu usuário pode passar uma lista, em vez de passar um argumento único. Você pode estar rodando, ele está rodando num ambiente limitado, falta memória nele, falta CPU. Então, você tem que lidar com o inesperado. E isso também, focando nos humanos, você não pode deixar explodir. Você tem que chegar, dar um retorno consistente para o usuário, nem que seja assim, olha, deu um erro. Mas é importante isso. E, por fim, o último princípio, e um dos mais importantes, é que é o caos, sabe? Todo mundo vai quebrar algum princípio desse. E aí entra a parte de... O pessoal do sênior fala muito, né? Que é o famoso depende. Você tem que saber o que você está escolhendo quebrar e o porquê você está quebrando aquilo. Para você entender como você pode melhorar aquilo no futuro, como você pode trabalhar, manter a escalabilidade e ver os trade-offs se vale de fato a pena quebrar aquele princípio ou não. Tá? Então, com esses princípios, a gente agora consegue entender assim, beleza, eu já entendi como que posso fazer uma CLI legal, bacana, que vai ajudar meu usuário, e só falei nada de Go até agora, né? E por que Go? Por que eu deveria optar por Go para construir uma CLI? Primeiro, a comunidade e a linguagem nos oferecem várias ferramentas que facilitam o nosso dia a dia. A principal delas, para mim, que o Go fornece, é a cross-compilation, né? Que permite a gente compilar a linguagem para diversos sistemas operacionais, diversas arquiteturas, de maneira fácil. Por que isso é importante? Não sei se alguém já tentou fazer um programa em C, fez no seu Linux da faculdade lá e foi rodar em casa no seu Windows. Não funciona porque depende da biblioteca interna, do sistema operacional. Go não tem esse problema, porque é tudo contido na própria linguagem. Então, ajuda muito a gente a trabalhar com isso. Também tem outras... Eu vou falando mais para frente, mas
dar outros exemplos, mas primeiro por isso que Go já é, para mim, a minha primeira escolha. Tá? E aí vem, para mim, a grande tríade, acho que é essa palavra, de como construir CLIs em Go. Tá? Primeiro, o Go Releaser. Ele foi criado por um brasileiro, tá? É uma ferramenta muito massa. Foi o Carlos que fez, não sei se ele está aqui. Mas ele gera binários em Go para diversas plataformas. Então, você só especifica ali seu YAML, basiquinho, e ele já gera para você binário para ARM, para Intel, para você impressionar Windows, Linux, enfim. E se você usar o Bril, ele ainda distribui para você no Bril automaticamente, se você quiser utilizar. Então, cara, é um bagulho muito massa, ajuda muito você construir e você disponibilizar os seus binários. Tá? Ele é integrado com o GitHub, então ele já gera artefato no GitHub. Tipo, cara, ajuda muito. O Cobra. O Cobra ele é um framework para CLIs. Ele vai te ajudar a construir comandos, ajuda. Eu vou dar mais exemplos deles aqui para frente. Mas ele também é bem massa, então tudo que você precisa basicamente está ali. E o Viper. O Viper é da mesma empresa que construiu o Cobra. E ele faz gerenciamento de configuração. Acho que muita gente deve utilizar isso nos seus microserviços para levar variável de ambiente, etc. Mas ele faz mais do que isso. Ele também é arquivo de configuração, ele garante o posicionamento, a ordem de execução de cada uma dessas coisas. Então, esses três bibliotecas aqui ajudam você a construir CLIs bem robustas. Tá? E, beleza. Pensando nos meus princípios ali atrás, tal, em ajuda, em documentação, lembrando que deve ser simples o usuário encontrar, né, a descoberta facilitada. Como que o Go me ajuda com isso? E lembrando assim, que os textos devem ser concisos, mas explicativos, se for fora de ordem. Mas o Go ajuda com o próprio Cobra. Tá? O Cobra ele já te dá ajudas, ele te dá autocomplete, ele te dá autocorrect também. Então, se você digitar o comando errado, ele já te sugere o comando certo. Então, o Cobra já nos fornece isso por padrão. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Um princípio já foi cumprido, fácil, ótimo. Além disso, a gente tem o Godoc. Eu não coloquei exemplo aqui, porque ia ficar muito grande, não ia caber no slide, mas você consegue gerar documentação no código. Então, você documenta, ele gera um websitezinho para você, bonito, você pode colocar exemplos ali de como você usa. Isso já facilita muito o seu usuário entender como usa o seu sistema. E só um conselho ali, que quanto mais fonte de documentação para o seu usuário é melhor. Cara, se ele puder ver código, se ele puder ver um website, se ele puder ver vídeo, ótimo, excelente. Mas lembre-se que você vai ter que manter tudo isso atualizado. Você vai lançar uma versão nova, com um comando novo, tem que atualizar esse cara. Então, é um trade-off que você precisa ter ali, mas que é muito bom para o seu usuário ter isso. Como que eu vou criar um comando, então? O Cobra também ajuda a gente a fazer isso. Eu omiti algumas coisas da função ali, porque não ia caber no slide, tá? O espaço é curto. Mas, basicamente, é isso. Você define o seu comando, ele tem tipo Cobra Command. Você passa o uso dele, que geralmente é um substantivo, tá? Em comandos principais, é uma convenção boa de se utilizar. Igual Git, é um substantivo, você usa Git e põe um subcomando. E você pode ver que ele já dá as descrições ali para ajuda. Então, a descrição curta, uma descrição longa, você pode passar a função que você quer fazer, você passa a função ali ou define a função, e é bem simples. Da mesma forma, você consegue criar subcomandos. Então, é exatamente a mesma coisa, a diferença é que você atrela o seu subcomando a um comando principal. O que seria isso? Tá? Go test. O comando principal é o go, subcomando teste. Git commit. Comando principal git, subcomando commit. É importante também, uma convenção bacana a gente seguir, é que subcomandos são verbos. Então, é uma ação que você está executando ali na máquina do seu usuário. Go teste. Eu estou pegando o go e rodando os testes ali daquele cara.
git commit, estou fazendo um commit no coisa. Então, é só uma convenção bem bacana de a gente utilizar, tá? E, de novo, o Cobra faz a gente fazer isso de maneira simples, fácil e organizada no nosso código. E aí você me pergunta assim, como que eu passo informação para o meu comando? Como que eu vou informar o comando, assim, dar um arquivo para ele trabalhar, ou etc. A gente tem duas maneiras principais de fazer isso, tá? E são os argumentos e as flags. Eu coloquei esse comando aqui, esse go teste, porque eu achei bacana que ele mostra os dois. Então, o go teste é o comando e o subcomando. O primeiro ali, o ponto barra ponto, 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 é um argumento. E o "-z" é uma flag de, no caso, é verboso, para você cuspir mais informação para o usuário na tela. É importante a gente saber que argumentos eles são posicionais. Isso é bem importante. Se você passar argumento 1 e argumento 2, ele não é igual do argumento 2 ao argumento 1. Isso pode gerar problema na sua execução, os resultados não são os mesmos. Tá? Já as flags, elas associam o valor a uma flag, a uma bandeirinha ali, que é definida por tracinho alguma coisa. Então, no caso, a gente está setando o output do GoTest para o o.json e setando a flag de verboso. Isso a gente pode ver que tanto faz a ordem ali. A execução vai ser sempre dar a mesma resposta para o usuário. Tá? Dito isso tudo, o Cobra também facilita a gente utilizar tanto flags quanto argumentos. Para você utilizar um argumento, na verdade, ele vai vir como argumentos na sua própria função ali. Eu botei 3 pontinhos porque não cabia, mas você vai passar ali como qualquer outra função do Go. E você pode fazer algumas validações. Pô, eu tenho que receber pelo menos X argumentos, tenho que receber no máximo X argumentos, etc. E uma flag, você associa isso a um endereço de memória. Então, você define a variável da sua flag, você vai setar ali, e você também pode passar ali ajuda, descrição curta, descrição longa, que vai, quando gerar a ajuda, ele vai estar ali completo para você. Tá? E por que eu devo preferir flags a argumentos? Pelo motivo que eu citei antes. Os argumentos eles são posicionais. Então, se você precisar introduzir um novo argumento na versão futura, você pode acabar com a compatibilidade da sua CLI. Você vai ter que gerar uma breaking change ali, ou precisar trocar uma ordem do argumento. Então, se você puder, se fizer sentido, prefira usar flags. Tá? Aonde argumentos fazem sentido? Quando você vai passar uma lista de arquivos, por exemplo. Não importa tanto a ordem. Tá? Mas não é errado passar argumento. Tá? É só que, para manter a compatibilidade, talvez flag seja mais interessante para você. E alguns conselhos também. Tá? Se você for fazer algo perigoso ou destrutivo, peça a confirmação do seu usuário. Exemplo, eu quero fazer um force push na main. Você tem que passar a flag force. Por quê? Ação destrutiva, você vai reconstruir a árvore de commit. Se você vai apagar todas as pastas do seu computador ali, vai rodar um RM menos RF. Você passa o menos F, que é o force, para garantir que você está autorizando ele fazer aquilo. Porque são ações destrutivas, perigosas, e às vezes o usuário roda sem querer. Tá? É raro, mas acontece muito. Faça o padrão ele ser a coisa certa. Pô, igual como falei antes, se você está retornando JSON para a maioria dos comandos, por que você vai fazer um comando só retornar um texto cru? Não faz sentido. Então, se a maioria das pessoas usa a flag ABC, que esse seja o padrão, que as pessoas, se elas não quiserem a flag ABC, que elas customizem aquilo. Tá? E a última é mais focada em segurança, que para você não ler segredo ou dado sensível diretamente no seu comando. É melhor você passar um arquivo e seu programa saber lidar com esse tipo de arquivo, etc. Por que isso? Porque a execução do comando fica salva na seção do terminal, alguém pode pegar ali algum dado sensível, senha, sei lá, não sei o que vocês vão fazer, dado de cartão, não sei. É perigoso, então não recomendo, tá? Mas também não é proibitivo. É só um conselho de que pode ser melhor. Beleza, agora já construímos argumentos, já construímos comandos, subcomandos, já demos informação para esse cara.
E como que eu customizo a minha CLI? A gente tem algumas maneiras de fazer isso, tá? A gente pode customizar através de arquivos de configuração, variáveis de ambiente e de flags. E é importante a gente dizer que eles não são a mesma coisa, tá? Isso é bem importante. Então, o que é um arquivo de configuração? Cara, o melhor exemplo que eu já achei, que a gente usa muito, é para linter. Então, quando a gente configura um linter, a gente pega aquele arquivinho, joga no projeto, seta ali os padrões. São coisas que mudam um pouco de máquina para máquina, ou quase nada. Tipo, todo mundo da equipe tem que usar essa mesma base, sabe? Então, arquivos de configuração são excelentes para isso. Variáveis de ambiente, elas têm alguma limitação. Então, são sempre strings, complica o uso. Você vai passar uma lista, você tem que saber como trabalhar a string ali dentro. E elas variam muito de ambiente, de sessão de terminal para outra sessão, para a sua CI, para o seu serviço rodando. E as flags, são o que a gente acabou de falar, você vai modificar o comportamento no próprio comando. Tá? É basicamente isso. E o Go me ajuda com isso usando o Viper. O Viper, por padrão, ele já faz tudo isso para a gente. Tá? Você pode setar variáveis de ambiente por padrão, se ele não tiver setadas. Ele lê variáveis de ambiente automaticamente. Ele lê arquivos de configuração. Tá? E o mais importante, ele segue a ordem de precedência definido na convenção, que é, se você definir uma configuração de uma flag, ela tem que ser mais prioritária do que está no sua variável de ambiente, que é mais prioritária que está na sua configuração do projeto, que é mais prioritária da configuração do usuário e do sistema. Esses dois últimos são menos utilizados, tá? Mas eu achei importante citar porque existem. Então, se alguém quiser fazer algo que seja possível configurar por sistema ou por usuário, existe. O Viper faz isso automaticamente para a gente. Tá? Ele vai lendo dos diretórios ali e vai carregando a configuração na sua CLI. Input e output de dados. Como que eu recebo o dado, como que eu mando o dado. De novo, é uma conversação. O foco tem que ser na interação humana. E como que Go ajuda? A gente tem o Charmlibs. Não sei se alguém já chegou a olhar, mas, cara, é um negócio muito massa, que eles fazem formulários, pop-ups, tudo dentro do terminal. É escrito em Go, feito para criar CLIs em Go. Cara, é de verdade muito massa, mas dá uma palestra à parte. Então, por isso eu não quis colocar exemplo aqui, porque o negócio é bem, bem legal mesmo. Tá? E, inclusive, o brasileiro que criou o Go Releaser, o Carlos, trabalha na Charmlibs. Tá? Então, é um projeto que está sendo bem desenvolvido. Se você vai ter operações longas, etc., você tem o Progressbar, que é uma outra biblioteca que te ajuda. Por exemplo, o Docker usa isso. Que quando você está baixando as imagens, ele faz a barra de progresso ali, baixando, blá, 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 para você não deixar o seu usuário no escuro, né? Saber se algo está demorando ou não. E você usa as flags para ficar formada a resposta, caso necessário. Então, por exemplo, meu output é JSON. Mas eu quero que, nesse caso específico, na minha CLI, que eu retorne um texto cru para me rodar um grep depois e parsear alguma coisa. Ótimo, usa a flag para isso. O padrão tem que ser o que os humanos vão utilizar. O que é fácil para os humanos? Se a máquina vai utilizar outro padrão, beleza, que você especifique na máquina o padrão que ela quer utilizar. Mas o foco tem que ser sempre os humanos. Erros. Usuários devem ser sempre capazes de entender os erros. Não adianta nada você cuspir um endereço de memória para o usuário. Nada. Ele vai olhar aquilo, fala, falhou, não sabe por que falhou, o que falhou. E tem uma coisa no Go que eu gosto bastante, que é ele te obriga a tratar os erros. Então, você explicitamente tem que receber um erro, você explicitamente tem que falar o que você vai fazer com aquele erro. Tá? Muita gente não gosta disso, é um pouco repetitivo no código, mas, de fato, acho que ajuda você a manter uma qualidade no tratamento de erros ali. E lembra que você tem que focar nos humanos. Então, você pega aquela mensagem estranha que seu software deu, traduz para algo que seja entendível pelos humanos. Tá? De novo, o Go também ajuda a gente não explodir com erros desconhecidos. Um exemplo disso é a gente fazer um recover num pânico, por exemplo. O que é um pânico em Go? Você está rodando seu sistema e deu um erro inesperado que ninguém entende. Por exemplo, falta de memória. Seu programa não consegue rodar, ele simplesmente explode.
Como que você recupera disso? Pô, pega uma linguagem como C? Não tem como. Você vai cuspir na área de memória para o usuário, etc. Go a gente consegue fazer isso. A gente tem a função, a palavra-chave defer, que diz que você vai executar um código depois de tudo foi executado. E isso é muito útil, porque a gente consegue fazer um recover de um pânico, por exemplo. E esse recover, o que a gente pode fazer? Pô, dar uma mensagem legal para o usuário. Fala, cara, aconteceu algo inesperado, não sei como que eu lido com isso, mas, por favor, execute novamente, reporte esse bug, enfim. Tá? Você poderia até, inclusive, reiniciar a CLI para o cara, dependendo se for uma interface, ali, que for um formulário, etc., se você usando o Charm. Então, cara, isso é muito massa, essa funcionalidade. Tá? A gente usa isso aqui bastante, tipo, para dar mensagem amigável, até em microserviço mesmo, tipo, para reportar, não deixar de reportar aquela falha inesperada para um sentry, por exemplo. E, juntando com isso, capturem os erros com alguma ferramenta. Por que isso? Como você vai estar executando a sua CLI num ambiente que você não conhece, na máquina de um dev, num CI, enfim, um servidor remoto, se der um erro, você não sabe o que está acontecendo. Você, como dev, geralmente a gente testa o que a gente conhece. A gente testa casos felizes. Né? Então, se ninguém reporta um erro, a gente não arruma um erro, porque não foi esperado. E isso vai ajudar a gente bastante a entender o comportamento do usuário, ver o que ele está utilizando, o que ele não está, como você pode melhorar. E o Sentry, eu botei o Sentry em específico, porque ele é free para desenvolvedor. Tá? Então, se você tem um projeto open source, ou, enfim, não for nada corporativo, você pode gerar lá, é um bug tracker, ele manda tudo para lá. O DSN, que você pode colocar no repositório, não é uma chave sensível, então pode estar no seu repositório, você pode chipar isso para a máquina do cliente, não tem problema nenhum. E uma dica importante também é que o usuário ele tem que poder não ser traqueado. Tá? Isso é importante, acho que todo mundo já reclamou, o segurança já chamou, pô, porque você está mandando o dado para tal lugar, você vai ver uma lib de monitoramento que você colocou, etc. Tem que ser possível desabilitar isso para o seu cliente, tá, gente? É importante isso. E você faz isso muito fácil com o Viper, por exemplo. Bota uma variável de ambiente ali, o padrão dela é sempre enabled, e que você consegue coletar, enfim. Performance. Performance sempre é importante, né? A gente quer sempre executar, como a gente vai para Go, por causa da performance, por causa das Go rotinas, mas a gente tem que entender também que você pode estar executando isso em ambiente com recurso limitado. Você pode estar rodando num Mac i3, M3, desculpa, ou você pode estar rodando um i3 da Intel também, cara, com baixa CPU, pouca memória, enfim. Então, cuidado com as Go rotinas, que é um dos principais carro-chefes do Go ali, né? Você pode estar fazendo alguma coisa que não é esperado ali para o seu usuário, pode acabar ferrando o processamento dele, enfim. E já linkando, cara, se você for usar concorrência, existem padrões de concorrência que podem te ajudar a utilizar a concorrência de maneira interessante, performática e com crescimento controlado. Tá? O Cássio Botaro vai falar disso na palestra dele. Eu já cheguei a dar uma olhada nos slides, está bem massa. Eu recomendo muito vocês assistirem. E uma outra funcionalidade muito legal do Go é o profiling. O que é o profiling? Você consegue tirar métrica de uso do seu software. Tá? Muita gente usa esse microserviço. Então, você roda o seu profiling ali, o seu pprof, ele vai coletar ali os endpoints mais utilizados, beleza, e vai te dar um arquivo de profiling. Só que a gente tem uma CLI, que não tem isso, certo? Não é o microserviço rodando num ambiente que a gente conhece, que a gente pode coletar. O que eu posso fazer, então, para utilizar isso? A gente pode escrever testes de benchmark, que é outra funcionalidade do Go, que vão gerar esses profiles de memória, CPU, e a gente utilizar isso para fazer PGO, que é você otimizar o seu binário de acordo com a execução do seu programa. Não vou estressar nisso também, é uma outra palestra à parte. O Alex vai falar disso muito melhor que eu, então recomendo muito vocês assistirem a palestra do Alex, tá, gente? E, cara, o meu tempo está acabando, na verdade. Eu queria falar de muito mais coisa, mas, infelizmente, não tenho muito tempo aqui.
Então, eu vou deixar alguns links para vocês, depois eu vou postar no meu Twitter também, esses links, que foram onde eu tirei algumas coisas dessa apresentação. Tá? O primeiro é esse CLI-G.dev. Cara, ele é um guia que ele define aqueles princípios todos, ele detalha casos de uso, tá? Ele é agnóstico em relação à linguagem, mas ele é muito interessante, cara. Ele define tudo que você precisa para construir uma CLI, te dá exemplos, te dá exemplos de casos de uso, trade-offs, enfim. E ele é muito legal porque ele é open source. Então, ele é construído por gente que construiu CLI em diversas empresas, por UX especializados em criar CLIs. Então, cara, é muito legal esse link, vale muito a pena todo mundo ler. Também tem um post do Adam, tá, que ele estrutura algumas partes daquele documento todo, dá alguns exemplos, tal. É uma leitura mais curta, mas também é bem densa, comparado com a outra. Por fim, também tem uma thread, se alguém gosta de conteúdo curto, eu vou passar esses links todos, tá? E ele detalha bastante padrões de UX para CLIs. Isso é bem importante porque a gente está acostumado a pensar em UX em tela, né? Interface gráfica. Mas pensar na interação que seu dev vai ter com o seu CLI também ajuda muito na adoção dela. Porque se você construir uma CLI que é muito difícil para o seu usuário utilizar, ele não vai utilizar. A adoção vai ser baixa, você vai gastar seu tempo ali criando aquilo. E, por fim, esses são meus contatos, gente. Você consegue achar no meu blog pessoal, você consegue me achar no LinkedIn, no Twitter, tudo no mesmo handler. E é isso, gente. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta... E aí, pessoal, a gente tem tempo para alguma pergunta. Alguém quer levantar a mão? Eu corro aí. Deixar que eu corro. Boa. Quem quer perguntar? Aqui na frente, vamos, Marcelo. Olha ali, ó. Vamos lá. Seu nome, de onde você é, PlayStation ou não? João Vitor Polidoro, Itapeva, São Paulo. João Vitor Polidoro, Itapeva, São Paulo. Já aconteceu comigo de muitas vezes executar comando de shell diretamente do terminal Vim, porém o output não ser redirecionado para o processo chamando. Isso daí seria de acordo com... Poderia ser resolvido pela configuração do programa que está chamando ou do programa que é chamado? Pensando em UX de CLI. Uma boa pergunta. Então, o cenário você estava rodando o Vim e executando um comando na sua máquina, certo? Isso. E o output daquele comando não lidava com o Vim. Isso. Cara, eu entendo que entra naquela parte de... É um pouco de você entender que seu sistema vai ser utilizado por outros, sabe? Então, ele tem que estar preparado para ser integrado no ecossistema maior que ele, que no caso seria o Vim. Então, eu acho que seria você... no seu CLI, usar as convenções utilizadas, garantir que ele segue Unix, segue POSIX, etc. Eu vim também, que está integrando, conseguir ler esse comando e dar o display para o cara. Porque você tem duas camadas ali, entendeu? Você tem um CLI maior que engloba outro CLI. Então, um pouco de responsabilidade dividida ali nesses dois cenários. Entendi. Obrigado. Boa. Muito bom. Mais uma? Mais uma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Ali? Não? Ali. Gente, ó, quem está saindo, não é a hora do almoço ainda. A gente tem mais uma palestra, beleza? Show? Onde que está a pergunta? Aqui. Seu nome, de onde fala e a pergunta. Eu sou o Vitor, falo de Curitiba, Paraná. E a minha dúvida pode ser um pouco, vou dizer até um meio iniciante, mas... Quando eu opto por fazer uma CLI para se comunicar com a minha aplicação e quando eu posso, tipo, só fazer, sei lá, um dashboard para ela? Pode ser que seja contextos totalmente diferentes, mas às vezes eu sinto que existem paralelos que podem ser traçados. E aí fica meio nebuloso. Entendi. Cara, geralmente, a gente utiliza muito CLI em fluxo de desenvolvimento, saca? Então, por exemplo, não é tão focado em um software em específico, a não ser que você queira executar coisas em background, talvez ali.
Mas o foco seria maior em você construir um programa mesmo que vai ser utilizado no dia a dia de desenvolvimento. Então, pensa, por exemplo, no Git. É um software que ele é rodado para você construir, ele suporta a construir outros softwares. Mesma coisa, o kubectx. A CLI do Go é um software para você te ajudar a construir software em Go. Então, eu acho que essa visão é mais ampla, sabe? É um software mesmo que vai te auxiliar a escrever o seu microserviço. Se é um dashboard do seu microserviço, etc., talvez seja mais interessante você colocar isso no próprio serviço, entendeu? Se for algo bem específico, etc., a não ser que seja algo, eu vou construir uma CLI aqui, que eu vou atualizar um comando banco da minha máquina direto, e todos os 10 podem fazer isso. Aí faz mais sentido ser uma CLI, que você distribui, você versiona código, você gera um binário único, testado, etc. Respondi? Sim, valeu. Boa. Obrigada pela pergunta. E é isso, pessoal. A gente vai começar a se preparar para a próxima palestra. Matheus, muito obrigada. Muito obrigado, palestra gente. massa, hein? E palmas, galera. É isso aí. E eu estou aí, gente. Quem quiser, é só me parar e a gente conversa sobre. Valeu. Matheus falou que se vocês quiserem tirar dúvidas com ele, Eu vou estar só por aí. chegar, ele vai estar por aí, beleza? Valeu, gente. Falou. Gente, alguns avisinhos aqui, tá? A cadeira de massagem, tem uma galera perguntando, ela vai ficar disponível a partir das 2 da tarde. Então, se vocês quiserem receber aquela massagem relaxante enquanto ouve sobre Go, será possível. O almoço é descendo as escadas, tá? E do lado da escada tem